Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história da Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina, também conhecida como a Guerra Cisplatina, foi um conflito armado que ocorreu entre 1825 e 1828 na região que hoje corresponde ao Uruguai. O conflito envolveu o Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, em uma luta pelo controle da região da Cisplatina, que era então uma província do Império do Brasil. Com exceção às batalhas de Sarandi em outubro de 1825 e de Passo do Rosário em janeiro de 1827, nas quais as forças imperiais foram derrotadas, a maior parte das batalhas não passaram de escaramuças sem grandes resultados. Principais causas e consequências. Oficialmente, Dom Pedro I alegava que aqueles territórios pertenciam à sua mãe, Carlota Joaquina, irmã do rei Fernando VII da Espanha. Contudo, os habitantes locais contestavam esta pretensão. Além disso, boa parte da prata andina era escoada pelo estuário do Rio da Prata, o que, para além dos interesses econômicos, seria uma solução para fortalecer a autoridade do imperador Dom Pedro I. Contudo, os enormes prejuízos financeiros e a economia brasileira acabaram por enfraquecer ainda mais sua imagem. Por fim, nem o Império do Brasil ou as Províncias Unidas do Rio da Prata ficaram com a posse da província da Cisplatina, uma vez que este território se tornou independente no final do conflito, formando a província oriental do Rio de la Plata, atual Uruguai. De partida, vale citar a dificuldade entre as nações beligerantes em constituírem exércitos nacionais para lutarem no conflito, especialmente no caso do Brasil, tendo em vista que o governo imperial decretou o recrutamento forçado para servir no exército e contratou mercenários estrangeiros para a guerra. As forças imperiais contavam com cerca de 10.000 homens espalhados pela província, dos quais a maioria era recrutada localmente e não possuía preparo militar. Enquanto isso, as forças das Províncias Unidas do Rio da Prata, províncias do vice-reinado espanhol que formaram a Argentina, iniciaram as investidas com um exército de pouco mais de 800 homens, sob o comando de Juan de las Heras, governador da província de Buenos Aires. Contudo, a população uruguaia aderiu maciçamente às Províncias Unidas, fortalecendo seu exército e equiparando-o ao exército brasileiro. Por outro lado, a Marinha do Brasil era muito superior. Formada por cerca de 3.000 marinheiros, 1.200 mercenários ingleses, irlandeses e norte-americanos, a esquadra imperial era composta por 18 brigs, 6 fragatas, e mais de 25 embarcações menores. Já a Marinha de Buenos Aires contava com os brigs General Belgrano, 14 canhões, e General Balacre, 14 canhões, as corvetas 25 de Maio, 28 canhões, Independência, 28 canhões, e Chacabuco, 20 canhões, a frigata Buenos Aires e algumas canhoneiras. Este território é disputado pelas coroas de Portugal e da Espanha desde 1680, quando a colônia do Santíssimo Sacramento foi criada. Contudo, a gênese mais imediata do conflito surge em 1816, quando Dom João VI iniciou a incorporação do território. Por sua vez, em julho de 1821 a província Cisplatina é anexada oficialmente ao Império. Contudo, durante o reinado de Dom Pedro I, surge um movimento pela independência da província, culminando com a proclamação de sua soberania em abril de 1825 por Juan Antônio Lavalleja e Fructuoso Rivera, apoiados pelas elites das Províncias Unidas do Rio da Prata. Em dezembro de 1825, o governo imperial declara guerra às Províncias Unidas. No ano seguinte, Juan Antônio Lavalleja e o general Carlos Maria de Alvear, no comando do exército argentino, cruzam o Rio da Prata e iniciam a conquista do território brasileiro. Em resposta, o Império envia tropas de voluntários e mercenários para combater os cisplatinos. Assim, enquanto as forças imperiais venciam as forças republicanas na Batalha de Monte Santiago, 1827, Fructuoso Rivera tomava de assalto o território dos Sete Povos das Missões, 1828. Enquanto isso, o impasse permanecia e a colônia do Sacramento, bem como Montevidéu, continuavam sob o domínio brasileiro.
Por outro lado, a batalha naval, com o bloqueio a Buenos Aires, enfraqueceu gradualmente as forças das Províncias Unidas, apesar de suas embarcações menores serem capazes de furar o bloqueio para enviar suprimentos aos uruguaios. As consequências dessa guerra foi a perda da província cisplatina, que foi um motivo adicional para o crescimento da insatisfação popular com o governo de Dom Pedro I. Na realidade, a guerra era impopular desde o início, pois para muitos brasileiros representava aumento de impostos para o financiamento de mais um conflito. Quando o Império do Brasil assinou o Acordo pela Independência da região, muitos utilizaram isto como argumento para tornar ainda mais impopular o governo, alegando que o imperador havia depauperado os cofres públicos e sacrificado a população por uma causa perdida. Entretanto, a Guerra da Cisplatina não foi uma causa direta para a abdicação do imperador, em 1831. Ela se insere dentro de uma conjuntura política e social interna que concorreu para sua queda. Dentre as causas da abdicação, sem dúvida, o estilo centralizador de governar foi o principal. Obrigado por assistir este vídeo e se inscreva no canal.